Olá! Hoje uma cliente me perguntou sobre algumas coisas da decoração no salão e eu respondi que são meus arquétipos e ela não tinha a menor ideia do que é isso. Eu já passei essa informação para alguns clientes e muitos têm me pedido por que você não faz o vídeo? E vídeo de muita coisa que eu conheço. Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre arquétipos e passar para vocês o pouco que eu conheço. Existem vídeos com informações muito mais técnicas, muito mais especializadas, pessoas muito competentes falando sobre isso, mas eu tô passando um pouco que eu sei da minha forma, que muita gente gosta da forma que eu uso para explicação. Então, os arquétipos são imagens conceituais que nós recebemos desde criança, que são aqueles brinquedos, os bibelôs que a gente tem na casa, os quadros, e nós somos submetidos a essas imagens na televisão e no dia a dia constantemente, e eles influenciam as nossas reações porque eles mexem com nossos hormônios. Tá, e na prática o que é isso? Na prática, isso quer dizer que você tem que prestar muita atenção com todos os bibelôs e principalmente com os brinquedos que você dá para o seu filho. Porque eles mexem com seus hormônios, eles trazem reações e nem sempre é o que a gente espera. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa tão certa e a gente está sendo gado da sociedade, gado dos grandes líderes dos países, né? Então, o que eu fiz a pesquisa? Desde pequena, eu sou coruja. Meus tios me chamam de coruja, de forma muito carinhosa, e isso me influenciou, porque a coruja é quando quem usa o arquétipo da coruja são pessoas que gostam de pesquisar, de curiar tudo que vão ver, que tem uma curiosidade muito grande, porque a coruja tem essa característica de querer ver tudo, e pessoas que têm insônia, então não tem a coruja no quarto. E então, no meio dessas pesquisas todas, um belo dia me caiu um vídeo sobre arquétipos e aí outro do Hélio Couto, de quem eu sou seguidora muito assídua, sobre arquétipos, e aí eu pensei, poxa vida, por isso que a minha vida tá do jeito que tá, né? Porque eu tinha galinha, vaquinha, pinguim, sapo, elefante e a minha vida tava estagnada. Por quê? Porque o elefante estava travancando a minha porta ali de costas, né? E aí então eu fui pesquisar e percebi que não era para ter aquele sapo e a avareza, o elefante estava travancando, o pinguim é um animal lento, engorda, a vaca, a galinha pintadinha, o patinho que a gente usa nos panos de prato é gado e fazem com que a gente tenha reações de gado. E o gado faz o quê? Ele segue ordens, ele respeita, ele não reage. Como identificar que você é um gado? Quando você assiste um vídeo lá do jacaré, né, do crocodilo comendo a zebrinha lá na África, você tem dó de quem? Da zebra ou do crocodilo? Você tem dó da zebra, porque você ainda está se enquadrando como presa. Você não tem dó do crocodilo que se não comer vai morrer de fome. Você não tem dó do leão que está comendo a zebra. Você tem dó da zebra. Você tem dó do gnu. E o predador? O predador também precisa se alimentar, mas você ainda está se enquadrando no lugar errado por causa dos arquétipos que você sofreu e foi influenciado, recebeu desde a infância. Então, vamos mudar isso. Como perceber isso? Como pesquisar? Eu comecei a fazer o estudo e aí eu comecei pelo arquétipo, o arquétipo da águia, que é um arquétipo que todo mundo já quer usar, que não é recomendado logo no começo, porque o arquétipo da águia, ele mexe demais com a dopamina e traz reações que não são necessariamente o que você quer. Antes de usar um arquétipo e de mudar o que tu tem em casa, vai pesquisar onde você está colocando cada animal, onde você está usando cada arquétipo para depois você não reclamar. Você põe a águia em casa e você é casada, teu marido vai embora. Cuidado, dificilmente o teu casamento vai prosperar, porque tu tá mexendo com o hormônio masculino da forma errada. Então você tira todos os bibelôs que você tem na sua casa e pesquisa antes de colocar. Aí você pega a águia, que é o que a gente estava falando. Os americanos são águia, os militares são águia, os egípcios usavam águia. Por quê? Porque a águia levanta dopamina. Onde chega um militar ou um americano, ele tem porte, ele tem presença, ele chega naquela gesticulação de águia e faz
que você tenha reações inconscientes porque mexeu com o teu subconsciente e você ainda está se enquadrando no lugar errado. Se você estivesse usando a águia também, provavelmente você ia ter um embate com essa pessoa. Você ia ser aquele tipo de pessoa que não se bica, né? Dois bicudos não se bicam. Aí, por exemplo, os asiáticos. Os asiáticos usam o tigre. O tigre é um animal encrenqueiro, né? Entre aspas, né? Na verdade, ele é um felino que vive solitário, mas quando você vai lá mexer com o tigre, ele vai te atacar, ele vai ter reação. Então, os tigres asiáticos, toda vez que alguém mexeu lá com o Japão, com a China, com o Vietnã, com eles lá, deu guerra. Aí você pega a Índia. Não estou falando da questão evolutiva espiritual deles, mas o animal símbolo, a Índia idolatra muito a vaca. Então eles têm reações, você olha para toda a estrutura do país deles, ainda está bastante pouco desenvolvida, porque eles estão usando um arquétipo meio fraco. Eu não estou dizendo que eles são pessoas difíceis, eu não estou falando mal deles, pelo contrário, eu tenho uma paixão, e se eu tivesse dinheiro eu iria para a Índia com certeza, e eu tenho paixão pela religiosidade deles, mas o animal deles, símbolo, é a vaca, e eles estão vivendo realmente numa questão de... o rio está poluído, a questão todo do ecossistema deles está precisando de cuidado. Aí você pega, por exemplo, o brasileiro, o animal símbolo do Brasil é o papagaio, é aquele papagaio malandro do gibi. E aí o brasileiro, assim como eu, falamos muito, fazemos pouco, né? Somos malandros, metido a besta, porque estamos influenciados com o arquétipo errado. Aí, como que a gente faz então? Como que eu percebo isso? Como que eu mudo isso? Vou pôr uma águia. Não, calma. Primeiro, você tem que pesquisar e ver o que você tem. Eu usei o tigre num primeiro momento, ainda tenho bastante tigre por aí, mas o tigre, para mim, que já sou uma pessoa encrenqueira, que já sou uma pessoa reativa, que já sou uma pessoa que tenho reações automáticas, me trouxe mais reação, me trouxe bastante inimizade, me deixou mais sozinha, porque é um animal de reação. E é muito engraçado, quando tu usa um arquétipo desse, de um felino, você percebe em pouco tempo que você tá diferente, você percebe em toda a questão da sensualidade feminina, da sensualidade felina, da agressividade felina, da postura felina. Quando você tá, por exemplo, no meio, dentro de um vagão cheio de trem ou de metrô, você já percebe que você não vai reagir ali, porque o felino, ele não ataca no meio do bando. Ele espera uma das presas sair e aí ele ataca. Aquela coisa do lobo em pele de cordeiro. Se você tá no meio do bando, você se segura, você não ataca. Então eu comecei a pesquisar e percebi que o tigre estava me trazendo esse tipo de reação. Tirei as corujas que eu tinha do quarto, porque eu não estava dormindo, coloquei as corujas na cozinha, próximo ao computador, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, que me ajuda a continuar nessa coisa de pesquisa. E recentemente eu comecei a usar o pavão. E o pavão foi muito legal, porque por mais que o felino tenha aquela coisa de beleza, o pavão é beleza pura e ele é um hormônio um pouco menos de dopamina. Então isso foi ótimo, porque eu comecei a perceber a minha pele, eu comecei a tomar mais cuidado comigo, com a minha alimentação, com os meus chás, com aquelas chatices que eu tenho, todo mundo sabe que eu tenho horários para chá, eu tomo meu chá à noite, eu tomo água morna de manhã, eu não como porcaria, eu tenho um monte de regrinha que o pavão acentuou, porque faz bem pro meu corpo, que me traz a beleza e a feminilidade que eu tô adorando. Foi bastante interessante. No meu salão, eu tenho arquétipos de venda, arquétipos que façam com que o meu cliente se sinta atraente, arquétipos que façam com que o meu cliente se sinta o rei do meu salão, porque quando tu entra num salão de beleza, tu quer sair de lá uma princesa, uma rainha. Tu não quer sair de lá horrorosa, feia, gado, vaca, né? Então, eu coloquei arquétipos que trouxessem esse tipo de reação e fizessem com que o meu cliente se sentisse bem e feliz. E elas adoram o ambiente, elas adoram toda a sensação que tem lá. Porque é uma coisa que eu trabalho com o aroma certo, eu trabalho com o arquétipo de beleza, eu trabalho toda a energia para manter um ambiente agradável para que o cliente fique.
Eu não tenho um ambiente, por exemplo, de banco, que é para ele entrar e sair, um ambiente de lanchonete, que é para ele ter apetite, um ambiente de escritório, que é para. Cada ambiente tem a sua reação. Em escritórios costumam ter abelhas e formigas. Por quê? Que é para você trabalhar muito e não reclamar, né, para a abelha rainha. Aí eu continuei a pesquisa e aí, por exemplo, o que que eu recomendo quando as minhas clientes falam: "Ah, o que que eu uso em casa?" Você é casado e tem filhos? Então você usa o lobo, porque o lobo é um arquétipo de matilha, é um arquétipo que vai fazer com que o teu marido cuide do bando, vai fazer com que você cuide dos teus filhotes e vai fazer com que os seus filhotes te obedeçam, porque você tem um arquétipo de matilha. Aquela coisa que os escoteiros usavam os lobos e já tinham resultados lindos, né? Você vai trabalhar, não leva para tua mesa uma águia. Porque se o teu chefe souber que tu tá usando a águia e ele tiver conhecimento de arquétipo, ele vai te mandar embora. E talvez ele não saiba, mas dois bicudos não se bicam. Quando tu chegar lá com postura de águia pro teu chefe, ele não vai gostar de você, é perigoso ele te mandar embora. Então, pro teu trabalho, tu leva cavalo. Pro teu marido também você dá cavalo, que aumenta a testosterona, é bem legal o resultado e também é um arquétipo de bando. Em casa, cavalo e lobo. Olha que arquétipo lindo. São quadros lindos que vão trazer um resultado que vai fazer com que a tua família fique unida. No banheiro, por exemplo, no meu banheiro eu tenho baleias e golfinhos. Por quê? Porque eu preciso do momento do banho e o momento de cuidar de mim. Eu quero estar feliz, alegre, serena. E a baleia faz serotonina, o golfinho faz alegria. Golfinho também é legal em playground. Golfinho é legal no quarto de brinquedo das crianças. Golfinho é legal, não é legal em sala de reunião. Isso eu peguei também, informação que eu peguei em vídeo, né? Então é um arquétipo que faz as pessoas ficarem mais agitadas, porque faz muito ocitocina, faz as pessoas brincarem, terem pouca concentração, porque elas estão num momento de descontração. Tá com depressão? Ai, a depressão tá muito pesada e tô tomando remédio. Para, não tô dizendo num primeiro momento, mantém, mas começa a trabalhar a tua questão hormonal. Eu tive depressão, uma depressão extremamente pesada e eu não tomei remédio. Eu percebi que se eu começasse a tomar remédio, eu ia ficar dependente, que é o que acontece com a maioria das pessoas que têm depressão. Então você coloca uma foto de uma baleia bem na frente da cama quando você acorda, ou naquele. Porque a gente, quando está em depressão, fica muito na cama, né? E a baleia faz serotonina, que o remédio de depressão normalmente é para fazer serotonina. Esse é o objetivo. Então você está aumentando a serotonina no teu corpo de uma forma natural para você, se você já está usando o remédio, para você conseguir sair do remédio sem ter tanta dependência e tantos efeitos colaterais. Não tô mandando você parar de tomar o remédio se você já tá tomando. Eu tô dizendo que para mim funcionou dessa forma, trouxe resultados excelentes e eu gostei muito do meu dia a dia, de como a coisa funcionou. Tem um namorado? Não faz um porta-retrato e não tenta evitar borboleta, porque borboleta é mudança. Perigoso você perder o namorado, porque ele vai mudar, olhar para você e pensar que tá na hora de mudar, né? E normalmente, se a borboleta tá em você, ele pensa: ixi, acho que eu vou trocar de namorada, né? Então tenta evitar borboleta. Borboleta é quando você tá querendo alguma mudança na sua vida. Quero mudar de emprego, quero mudar de cidade, quero mudar de namorado, eu quero mudar, tô cansada disso. Aí você começa a usar borboletas, porque as borboletas vão trazer para ti um resultado, a reações e hormônios que façam e estimulem a mudança que tu tá querendo em sua vida. É muita coisa, é muita informação. O que eu posso dizer para vocês é: pesquisem muito antes de usar o arquétipo, antes de colocar um bibelô, antes de dar alguma coisa para o seu filho. A gente tem, por exemplo, a geração do Rei Leão, que o leão faz dopamina, mas a leoa caça e o leão reina. Então, cuidado quando você põe um leão ou você tatua um leão, se você for homem. Porque se você for uma mulher e você usar um leão, você vai ser uma leoa. A leoa caça, a leoa cuida, a leoa tá ativa. E se você for um homem, você vai ficar leãozão sentado no sofá. É a geração do Rei Leão. Eu prestei atenção, é uma análise minha e eu comecei a prestar atenção que toda aquela criançada que assistiu o Rei Leão, assim como eu e muitos,
a gente tem as mulheres querendo controlar, cresceram, são leoas, e os homens estão num momento que está até difícil de arrumar emprego para eles. Eles estão realmente procrastinados. Eu testei com amigos, principalmente com alguns namorados, eu também testei alguns relacionamentos que eu tive, as mudanças arquetípicas, e inclusive por causa da águia eu perdi um relacionamento. Por isso que eu digo para vocês, eu testei e a águia fez ele voar. Graças a Deus ele tá muito bem, ele cresceu, ele tá legal, mas ele voou. E eu gostaria que ele estivesse cavalgando ao meu lado. Eu gostaria que ele estivesse na matilha ao meu lado. Então, cuidado quando você tem alguém na sua casa, seus filhos, seu marido, cuidado com seu chefe, cuidado com os amigos, porque quando eu estava usando o tigre eu fiquei encrenqueira. Então, você tem que usar o arquétipo, estudar o arquétipo, pesquisar o arquétipo, usar, entender como ele vai estar atuando no seu dia a dia antes de sair colocando águia em tudo. Você coloca a águia no cartão de visita e o cliente foge. Porque o seu cliente ainda não é águia. O seu cliente ainda está usando o arquétipo de gado. Aí você coloca uma águia bem na porta do seu estabelecimento, você espanta subconsciente o teu cliente. Então tira animal predador do seu estabelecimento, coloca flores, orquídeas são lindas e vão trazer o resultado que você precisa melhor. Arquétipo é muita informação. Por isso que eu ainda não tinha feito esse vídeo ainda, porque ele vai ficar um pouco mais extenso. Eu gostaria de falar muito mais, eu tenho muito mais coisa que eu poderia dizer, mas assim, resumidamente, nesse primeiro momento, eu passei a base, o pouco que eu sei, essa é a aula que eu dou mais ou menos durante um corte de cabelo. Na verdade, durante um corte de cabelo eu falo muito mais. Mas é a base para você começar a pesquisar, começar a se interessar, começar a comparar o que eu falei com o que muitas pessoas falam. Temos muitas pessoas muito boas no YouTube, no Google e em todos os lugares passando informação, e temos muitos charlatões também. Então pesquisa. Obrigada. Beijinho para vocês.